Olá, hoje o assunto é imposto de renda em renda variável. Você que investe em ações e precisa declarar seu imposto de renda, lembrando que o prazo é até o dia 31 de maio. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com dois especialistas. O Edgar Bernardo dos Santos, que é da área fiscal do Safra, especialista no assunto, e o Igor Moreira, que é CEO da IR Trade, que é uma empresa especializada em apuração de imposto de renda para ajudar os investidores. E eu vou começar perguntando aqui para o Edgar, o que mudou, Edgar, no imposto de renda desse ano? Tem alguma mudança de alíquota, alguma coisa para o investidor prestar atenção? Para o renda variável não mudou absolutamente nada. Continua com imposto de 15% sobre o lucro na renda variável, os dividendos continuam isentos e a JCP continua sujeito a tributação exclusivamente de fonte. Certo. Ô Igor, e como declarar o lucro e o prejuízo nas operações de renda variável? Como funcionam os prazos e o que o investidor deve prestar atenção? Bom, com base nos resultados, o contribuinte ele deve, ao longo do ano, né, a responsabilidade sempre do contribuinte e não da corretora onde ele opera, ele deve manter o controle mensal, recolhendo seus impostos e a declaração de imposto de renda de forma anual, preenchendo o rendimento na ficha de renda variável, tanto para as operações comuns, quanto para as operações de day trades, quanto para os fundos imobiliários. Também é importante ressaltar que as operações isentas de imposto, no caso de mercado à vista, quem faz esse tipo de estratégia também pode declarar e deve declarar em rendimentos isentos e não tributáveis. Com relação a prazo, caso você tenha aí contribuinte, que você tenha operação, que ele eventualmente não declarou e queira fazer esse trabalho de retificação de imposto de renda, o governo permite que você declare até 5 períodos fiscais retroativos, ou seja, prejuízo de 2, 3 anos atrás, o contribuinte ainda consegue buscar esse crédito tributário e trazer aqui para sua declaração atual. Certo. Eu queria só puxar uma ênfase Sim, na claro. resposta do Igor, a questão da operação isenta. Pela regra do fiscal, até 20 mil reais de venda no mês, você não tributa o lucro na venda. Então, o que o Igor falou se você teve lucro nessa operação isenta, você deve declarar como rendimento isento. Mas eu acho que a informação fundamental valor de venda até 20 mil é isento, o lucro é isento do imposto de renda. Certo. Aproveitando, Edgar, e como você declara a sua posição de ações no momento da declaração? Vale o preço que você comprou lá atrás ou o preço do momento das ações? Na realidade, você tem sempre que declarar o seu custo de aquisição. Não importa se o preço subiu ou se caiu, vale o custo de aquisição, custo médio ponderado da aquisição. Se você fez uma compra por 10, outra por 12, na média, mesma quantidade, vai dar 11, mas vale o custo de aquisição, apurado, incluindo valor da compra, mais os custos de corretagem e emolumentos. De todas as ações, inclusive se você tiver em corretoras diferentes. De todas as ações, independente de se você opera em corretoras diferentes ou não. Certo. Vale o conjunto das ações. Certo. O Edgar, e como declarar dividendos e juros sobre o capital próprio? Só relembrando, as ações pagam dividendos ou juros sobre capital próprio, que é uma remuneração do acionista. Esse rendimento deve ser declarado o dividendo na ficha de rendimentos isentos e não tributado, e a JCP, que a gente chama de juros sobre capital próprio de JCP, na ficha de rendimentos sujeito a tributação exclusivamente na fonte. Mas uma coisa importante, você não precisa se preocupar em pagar imposto, porque o imposto já é retido pela fonte pagadora, pela empresa. A hora que paga, já retém. Você precisa declarar como fonte de rendimento e não para apurar o imposto. Certo. Ô, Igor, uma pergunta um pouco mais complicada agora. Como declarar operações estruturadas, né? Que é um dos produtos que os bancos oferecem para o investidor. E como lançar, por exemplo, quando você tem aquelas posições compradas e vendidas. Como é que é na hora de declarar isso? São operações agora que são bem utilizadas, né, como você mencionou, muito a título de proteção
do patrimônio, proteção das ações. Como que se declara isso? Uma vez que você tem uma nota de abertura dessa nota, uma nota corretagem, né, gerada pela corretora dessa montagem de operações, você pode ter uma ponta comprada, duas vendidas, mas na grande maioria dos fatos, o investidor fica meio invisível porque ele só enxerga o trâmite das taxas que vem no líquido da nota. No entanto, no corpo da nota, você tem qual é o valor financeiro da ponta comprada, qual é o valor financeiro da ponta vendida, e isso vai ser liquidado lá na frente quando do exercício dessa operação. Se eu vir o ano posicionado com esse tipo de estratégia, o que eu efetivamente paguei, né, o débito dessa nota, ele vai no bens e direitos. E o que ele virou posicionado comprado, que é a contraparte dessa operação, dessa estratégia, isso deve ser lançado em dívidas e ônus. Mais para efeito de registro do que para financeiro, porque o financeiro, objetivamente, ele só está computando as taxas, mas ela existe o débito de compra e existe o crédito de venda. Isso consta na nota de abertura dessas estratégias. Importante lançar nas duas pontas para fins de registro, né? Edgar, com relação ao ganho, desculpa. até completando, desculpa, com relação ao ganho dessas operações, elas vão se somar no conjunto do renda variável, que podem, inclusive, o seu lucro e prejuízo ser computado, compensando com as ações, com os termos, com as outras estratégias. Uma pergunta aqui para o Edgar: como é que funciona esse imposto que a Receita tem, que ela retém o imposto nas operações financeiras, que o pessoal chama de imposto dedo duro, né? Porque a retenção já indica que você tem dinheiro aplicado lá. Como é que funciona isso? Na realidade, o dedo duro é retido pela corretora. Então, a corretora é obrigada a fazer uma retenção, por determinação legal, de 0,05 sobre o valor da venda. Se o cliente vendeu uma posição de ações, 0,05 a corretora retém, recolhe para a Receita e denuncia, por isso que chama dedo duro, porque denuncia para a Receita que o cliente vendeu as ações. Esse imposto é de 0,05 sobre o valor da venda nas operações à vista, de 1% sobre o ganho na operação de day trade. E ambos os impostos, eles são compensáveis com o imposto devido. Então, quando você vai fazer a apuração no final de cada mês, você apura o imposto devido nas operações à vista ou de day trade, pelo valor cheio, e tem uma linha na declaração que chama IR retido na fonte, que você compensa. Na realidade, não é uma despesa na retenção, porque você compensa na hora de fazer a apuração final. Mas é o jeito da Receita saber que eu, cliente, operei com a ação. Eu só queria fazer um pequeno detalhe em relação ao que o Igor falou na questão anterior, das operações estruturadas, que o lucro ou o prejuízo, ele até falou, é compensável com o lucro na renda variável normal. A operação estruturada tem o mesmo efeito tributário da operação à vista ou de day trade. Uma pergunta aqui para o Igor: qual a maneira correta de você declarar o aluguel de ações, tanto de vista do doador como do tomador? Bom, o aluguel de ações, que também é uma maneira de você ter um rendimento adicional sobre a sua própria carteira, além dos proventos já tradicionais, dividendos de JCP, quem trabalha com esse tipo de estratégia para fins de bens e direitos, você declara normalmente como uma ação e, para ser específico na ponta doadora, na descrição você menciona que esse papel encontra-se alugado. Isso para quem quer ser muito detalhista, mas em suma no bens e direitos não precisa fazer nada para quem está na ponta doadora. Já quem está na ponta tomadora, aquele que empresta ação e vende a mercado para suas estratégias de long short e outras, essa posição deve ser declarada em dívidas e ônus reais, porque ele, no momento dessa venda descoberta, ele recebe um recurso que vai estar
em contraparte, ou no saldo da conta corrente, ou conta margem, ou ele está alocando esse recurso em compra de outras operações que vai figurar no bens e direitos. Então, para que ele não tenha nenhum desencaixe fiscal na sua declaração, a posição tomadora ele declara em dívidas e ônus. O resultado desse conjunto de operações, ele deve ser declarado na ficha de renda variável, tanto quanto as operações tradicionais. Então, cruza-se tudo no renda variável. Importante ressaltar, quem está na ponta tomadora, nós temos a condição dele não ter a obrigatoriedade de pagar o provento para o doador. Então, se ele tiver tomado nesse papel e ele tiver um dividendo nesse meio do caminho, ele é o responsável por desembolsar o desencaixe para a ponta doadora. Então, ele também tem esse custo adicional para adicionar na sua operação na hora que ele for calcular ganho e perda. Já o doador não tem problema porque ele vai ter o mesmo montante financeiro, mas vai declarar isso não como dividendo, e sim como um reembolso, e ele deve declarar isso dentro da sua declaração de imposto de renda. Certo. Edgar, e com relação a fundos imobiliários, é um tipo de investimento que é isento de imposto de renda, mas o investidor tem que declarar, né? Sim, é isento o rendimento pago pelo fundo. Então, eu tenho uma posição de cota de fundo imobiliário, o rendimento que tem algumas condições específicas, mas que, em regra, todos os fundos são isentos. Eu recebo, em regra, todos os meses um rendimento isento. No final de cada período, esse rendimento entra na ficha de rendimentos isentos e não tributados. Se, eventualmente, eu vender o fundo imobiliário, eu tenho que apurar o ganho de capital, o lucro na venda com renda variável, igual às ações, e declarar, assim como o Igor falou agora há pouco, declarar na ficha de renda variável. Certo. Ô Igor, aproveitando. Aí só um detalhe, Edgar, no caso de fundo imobiliário, não é na ficha renda variável das ações. Lá tem um campinho exclusivo para fichas de fundos imobiliários e também os fiagros. É uma fichinha adicional pequenininha do lado da renda variável. Bem lembrado, bem lembrado. Igor, aproveitando, e como ficam as declarações relativas a BDR, fiagros e ETFs? Essas declarações, né, só vamos dizer assim, entra no arcabouço das operações de renda variável, com exceção do fiagro, né? Seus resultados podem ser compensados com o lucro das suas ações, com as suas opções. Para fins de resultado não muda nada, vai para a ficha renda variável. O que vai diferir aí, o que vai ter mudança é na hora de você declarar bens e direitos, que daí ele não obedece os mesmos códigos de declaração de ações, né? E cada grupo desse, para BDR tem um grupo e código, para ETF tem outro grupo e código, mas enfim são todos lançados em bens e direitos, só muda o código de lançamento. Para resultado, renda variável, compensa tudo com tudo, conforme determina a legislação. O nosso tempo está terminando, eu queria só ficar à disposição. Edgar, você tem mais alguma colocação sobre esse tema, algum alerta para o investidor? Não, eu queria só fazer uma pequena alerta, que para o cliente que opera na nossa corretora, corretora Safra, a gente disponibiliza um relatório de renda variável absolutamente completo. Tem parte da posição de estoque, a movimentação para apuração do ganho de capital mensalmente, a parte de rendimentos isentos e sujeitos de tributação exclusivamente de fonte. E esse relatório está disponível para o cliente no site da corretora Safra, absolutamente sem custo nenhum. Certo. Na minha avaliação, o melhor relatório que tem no mercado de ações, eu conheço alguns, para ajudar o investidor. Não é pronto para entregar a declaração, mas é um auxílio extraordinário. Igor Moreira, e você tem mais alguma consideração a fazer? Cliente Banco Safra também goza da parceria do Banco Safra com a IR Trade há mais de 5 anos. Também na área logada de cliente corretora, também pode fazer a adesão à plataforma IR Trade. Além das operações que ele opera via Banco Safra, a gente também tem esse informe todo ele
detalhado em um único material e também com auxílio aos contadores da IR-Trade. O cliente IR-Trade também tem esse canal de suporte adicional ao banco, né? O banco tem um relatório muito completo, o nosso também, mas no dia a dia o cliente requer às vezes um atendimento, o contador do cliente requer um atendimento, então nós temos aqui a nossa plataforma de IR à disposição do cliente safra de forma integral, ou seja, toda a operação que você executa, ela já é contabilizada automaticamente na plataforma IR-Trade e disponibilizado também ao cliente safra esse relatório auxiliar quando da sua necessidade. Certo. Então eu gostaria só de lembrar que o site oespecialista.com.br tem uma reportagem completa, um guia de como declarar os seus investimentos no Imposto de Renda 2024. Eu agradeço a atenção e até a próxima.